Olá pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar algumas funcionalidades e navegação com tabelas que é muito comum, né? Tabela é algo que o usuário está muito acostumado, principalmente por ferramentas de planilhas, de texto que ele costuma utilizar, e também é bom para as aplicações de BI quando a gente precisa ver algo bem no nível bem analítico, no centavo, comparar algumas métricas, enfim, fazer algumas aberturas assim, né? Eu vou criar então uma nova pasta aqui e vamos criar uma tabela juntos, né? Vamos colocar o nome aqui dessa pastinha de tabelas mesmo, né? E vamos entrar aqui nela. Eu vou ali em editar pasta e a ideia é criar uma aqui com vocês, ó. Eu vou arrastar uma tabela para cá, vou fazer os dois tipos de tabela para mostrar para vocês. E as dimensões, a princípio, eu vou colocar como categorias, né? Aqui vocês percebam que quando eu coloco a dimensão, né, eu já não tenho mais os botões, mas eu posso aqui do lado direito. Isso aqui eu mostrei um pouquinho no vídeo anterior, né? Posso colocar medida, posso colocar todas que tem aqui, ó. Por receita, eu quero adicionar uma medida por peças, adicionar uma medida por atendimento, até número de... Não, número de loja eu sei que é estranho colocar agora aqui. E talvez margem aqui, ó. Podemos colocar nessas situações, né? Das formatações aqui de receitas, peças, existe aquela situação, né, de que se no item mestre tiver formatado, ele já fica bem certinho, mas para receitas a gente colocou na formatação automática, né? Bom, eu posso colocar aqui nesse indicador de receita e forçar um tipo de formatação, né? Retiro o automático e coloco o numérico, aí aparece com os centavos ali. Muito normalmente em tabelas, tá? O pessoal retira os centavos das receitas porque acaba colocando muita informação, né? Eu não costumo retirar, mas se caso for uma necessidade de vocês, na própria formatação aqui de número, né? Caso esteja algum outro aqui, né? Vocês podem escolher essa opção de 100 casas decimais, ou talvez somente uma, né? Às vezes o pessoal não retira porque acaba confundindo com alguma métrica que tem quantidades, então por isso que eles colocam as decimais. Mas enfim, tá? Daria até para colocar de moeda, para ficar com reais na frente, né? Que são situações, enfim, eu acho que é um pouco de gosto também. Mas aqui é uma situação de tabela bem comum, onde a gente tem essas métricas com abertura por categoria, e navegações que a gente tem aqui são simples, né? A gente pode, por exemplo, clicar no categoria e ele começa a botar de ordem alfabética, de cima para baixo, de baixo para cima. A gente pode clicar nas métricas, aí ele ordena, né, de forma decrescente ou crescente, ó, eu quero por peças, por atendimento. E percebam que sempre ele fica uma setinha aqui, né, demonstrando, ó, por margem, ó, do maior por menor, né. Vocês também vão observar que automaticamente os totais, né, de receitas ele faz uma soma, peças, atendimentos, e de margem, como é uma continha de divisão, ele acaba pegando uma média da margem, então isso aqui é bem comum acontecer também. E nessas tabelas que são mais retas, assim, essas tabelas padrões, né, às vezes acontece de que quando a gente coloca uma nova dimensão, fica um pouco estourado, quer ver, ó? Eu vou aplicar, esse botão de aplicar sempre vai aparecer quando vocês fizerem alguma alteração, tá? Exemplo assim, ó, alterei a ordem da categoria. Se eu editar, aí ele questiona para aplicar, para a próxima vez que entrar nessa aplicação, nessa telinha, ficar nessa ordem ali, né? Se eu só entrar como editar, ó, ele não aparece essa opção mais. Então sempre que a gente faz alguma alteração, inclusive se a gente troca colunas de lugar, né? Por exemplo assim, ó, eu quero peças na frente, então eu seguro aqui o peças, arrasto para lá e solto. Então a gente também pode ordenar isso. Alterou a ordenação, alterou a classificação, a sequência das colunas, ele sempre vai questionar se a gente quer aplicar isso, tá? E essa alteração de colunas, inclusive, né, que a gente fez no objeto ali, seria a mesma que eu aqui do lado direito pegar receitas e jogar para cima, ó. Só que daí aqui ele não vai perguntar se quer aplicar, porque aqui a gente já está aplicando automaticamente, já está em modo de edição do objeto, tá? Se eu adicionar uma nova coluna, uma nova dimensão e colocar, por exemplo, produtos, ó, ele vai ter esse aspecto aqui, ó. Normalmente ele acrescenta a coluna lá no final, então é normal que vocês tenham que trazer ela para cá, seja por aqui no objeto ou por aqui mesmo, né? Buscando lá de baixo e trazendo lá em cima. Tá, bem comum isso acontecer.
E nesses cenários, quando a gente coloca mais de uma dimensão nessas tabelas simples, é normal haver a necessidade de colocar subtotais, né? Para colocar subtotais, também expliquei um pouquinho no outro vídeo, mas esse é bem mais destinado a tabelas, né? A gente pode editar, e aqui nos gráficos, nos objetos, ao invés de utilizar o objeto de tabela comum, a gente utiliza o de tabela dinâmica. Eu posso arrastar essa tabela dinâmica para cá e soltar e converter. Aí ele fica com esse aspecto aqui de totalizador. E esses totalizadores a gente pode abrir para ver mais detalhes sempre nesse maisinho aqui, ó. Então eu clico em mais, aparece todos os produtos das bikes, né? Um detalhe também que é importante falar é que não tem o total do total. Aqui ele está aparecendo o total de cada categoria. Mas se for necessário vocês colocar um total geral, é bem simples também. Vocês podem editar esse objeto, tá? Aqui eu vou aplicar porque eu alterei a brincadeirinha ali. E na primeira dimensão disponível, vocês vão abrir ela e aqui vai ter mostrar totais, ó. Aí ele tem um total lá, já botou soma, média, tudo. E o rótulo vocês podem escrever alguma coisa se desejar, por exemplo, totais, né? Um detalhezinho também que dá para fazer em tabelas pivô. Ao invés de começar por categoria, eu posso pegar esses produtos aqui, ó, arrastar para a esquerda e soltar. Aí agora ele fica por produtos primeiro, e quando eu clicar no mais, aí vem a categoria. Só que nesse caso, naturalmente vai ter uma categoria para cada produto, talvez não faça tanto sentido, né? A gente poderia abrir por loja. Mas além de mover para lá esse nível, né? O que eu quero mostrar para vocês é que também ele perde o total, porque o total é sempre baseado na primeira dimensão. Então vocês teriam que editar pasta e colocar para total de produtos também, tá? Isso também parece ser algo assim, mas que ruim, eu tenho que ir lá ficar abrindo. Mas na prática, quando vocês têm as aberturas já predestinadas, normalmente vocês não estão preocupados com o total, por exemplo, o total por produto dessa forma. Vocês estão preocupados quando baixa numa categoria em algo assim mais macro, assim, mais dessa forma, né? Mas não tem problema, vocês podem adicionar da forma que for necessário para vocês. E outro macete também muito legal que dá para fazer, eu poderia, por exemplo, colocar aqui incluir, colocar a situação de lojas, aí eu vou tirar o produto, porque o produto acaba sendo muito extenso, né? Mas a gente pode pegar essa categoria, ó, e segurar e levar lá para o bloquinho dos valores, ó, e soltar. Olha que legal. Ele aparece aí um bloco inteiro de totais, depois ele começa assim, bom, em relação aos acessórios, né? Quais que são as receitas, peças, as métricas, né? E por bikes, e por clothing, e por components. E da mesma forma a gente pode brincar assim com talvez trimestres ou meses, quer ver que legal? Ó, jogar para lá de volta e vou adicionar uma coluna aqui de mês, né? Ó, mês. Na verdade eu até poderia já criar aqui embaixo, tá? Nesse botão de valores, mas eu quero fazer o efeito de arrastar para vocês verem, né? Vamos pegar aqui o mês, então, do calendário. Aqui está month, né? Aquele que gerou um calendário automático para nós. A parte de criar um calendário mestre ou personalizado, com alguns detalhes, isso eu mostro nos treinamentos de desenvolvedor, tá? Aqui é mais destinado a vocês, usuário final mesmo. Mas eu posso pegar o mês, ó, arrastar para lá e soltar. Aí aparece, ó, tudo em janeiro, tudo em fevereiro, tudo em março. Olha só que legal. Em abril, maio, aí vai até o final do ano, ó. E se quiser colocar algum totalizador no mês, para ficar primeiro o total e depois os meses, né? Também dá. Aí vocês só lembram de quando chegar lá no mês, vocês incluírem os totais, ó. Liga ele, fica toda uma coluna diferenciada de totais, ó. Aí desliga, não tem totais. E assim vocês intercalam, vai para lá, volta para cá, assim como vocês acharem melhor, né? Outras funcionalidades também interessantes dessas tabelas é que naturalmente vocês vão fazer pesquisas, né? E para fazer pesquisas, né, se fosse por exemplo lojas aqui do lado, ó, vocês podem clicar nessa lupinha e aqui vocês podem digitar o que quiser. Digamos que eu queira pegar esse systems aqui embaixo, ó, então systems. E a gente verifica tudo que tem a ver com systems na busca. E essas buscas aqui, né, que a gente chama do search e tal, são muito legais. Eu vou colocar aqui no vídeo da descrição uma documentação sobre dicas de busca. Vocês podem fazer com asterisco, pode fazer com tio, pode fazer com várias situações assim bem legais. System na frente, system atrás, ou somente system na frente. Ou se botar asterisco aqui, tudo que termina com systems,
né? Então dá para vocês fazerem de um jeito bem interessante, tá? E essa documentação eu acho que é melhor porque ela tem alguns exemplos, aí vocês já usam no dia a dia de vocês, tá? Então tem essa questão da pesquisa, tem a questão de a gente deixar essa tabela toda pivotada, né, dessa forma. E como um último detalhe da navegação da tabela pivô, percebam que se a gente clicar aqui nas métricas, ele não vai ordenar de forma crescente ou decrescente por elas. Ó. A tabela pivô ela sempre dá preferência para a ordenação da dimensão, mas isso não tem tanto problema assim caso vocês queiram mudar, tá? A gente pode colocar, por exemplo, que para eu ordenar lojas, né, a minha premissa é a ordem decrescente de receitas, por exemplo. E como é que a gente faz isso? Eu vou editar o objeto, né? A gente vai lá em classificação, aqui onde está em lojas, né? Aliás, tem até uma opção aqui de classificar por primeira métrica, ó. Se eu clicar em automático, ele já faz o decrescente, tá? Mas digamos que eu não queira a receita, eu queira fazer por peças, e a peças não é a primeira métrica que está lá, né? Então a gente pode desligar, mas eu tenho que ir na dimensão, no caso das lojas, a classificação retiro do automático, retiro do numérico e alfabético, eu forço a expressão, posso colocar decrescente, e aqui dentro eu vou clicar no X para ser mais fácil de pegar o item mestre lá, ó, peças. Ele já me achou a medida, aí ele fica ordenado por peças. Então, galera, dá para personalizar assim de muitas formas, de vários jeitos, né? No caso da tabela pivô só tem essas particularidades de como é que vai ser a ordem aqui em relação à dimensão ou forçar uma expressão, mas das duas formas funcionam, são muito legais. E caso vocês queiram exportar essa tabela para algum software ou Excel, algo nesse sentido, também é super simples, tá? Vocês podem clicar com o botão direito em cima da tabela, vocês vão nessa opção aqui, ó, baixar como e dados. Vamos botar aqui para ver como é que fica, ó. Vou clicar aqui no link, ele vai fazer um download para mim, vou colocar nas minhas pastinhas de download e abriu. E agora a gente tem um Excel dessas tabelas que a gente fez, ó. Só percebam que no caso da tabela pivô, ele vai respeitar essa situação aqui de lojas, né? Conforme tiver lá, ele vai vir para cá. Geralmente a gente exporta as tabelas retas, né? Mas bom, pivô também funciona do mesmo jeito, ó. E vocês podem trabalhar, podem utilizar esse dado para algum estudo ou exportar para alguma situação adicional, caso vocês não consigam fazer no ClickSense, né? Enfim, essa aproveitando o embalo, tá? Qualquer objeto do ClickSense vocês conseguem exportar e também visualizar em modo de tabela, tá? Vocês podem vir, por exemplo, no dashboard, lembram que tem esse gráfico de linhas aqui? Vocês podem clicar com o botão direito, né? E tem uma opção aqui de exibir dados, ó. Aí vocês olham em formato de tabela. O mês, o ano, as receitas, ele até fica com paginação aqui, se tiver muitos dados, né? É talvez uma forma mais simples de ver, caso tenha um gráfico muito elaborado e vocês não tenham conhecimento naquele momento para interpretar. Então dá para mudar para números, né? Aí para voltar, botão direito, exibir gráfico, ó. E para exportar do mesmo jeito, ó, botão direito, baixar como dados. Aí a gente clica aqui para baixar. E vamos ver como é que vai ficar esses dados aqui do gráfico de linhas, ó. Fica em formato de tabela já para vocês, né? Isso são alguns macetes bem simples, né? Mas acredito bem úteis aí na hora de utilizar tabelas com navegação no ClickSense. Espero que tenha sido útil para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!